A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer era retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso em qualquer idioma. Ele era um anjo de alta patente. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, juntamente com Miguel e Gabriel na hoste celestial de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um erro grave. Ele se tornou tão consumido por sua própria glória que tentou igualar-se a Deus e se rebelou contra seu Criador. Neste ponto, é fascinante contrastar a desobediência de Lúcifer com a submissão de Jesus. Lúcifer era uma entidade criada, não igual a Deus, que aspirou e falhou em alcançar igualdade com Deus. No que diz respeito a Jesus, de acordo com Filipenses 2, verso 6, aquele que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como coisa a que se devia agarrar. Jesus era igual a Deus, se humilhou e foi eventualmente exaltado. Retornando a Isaías, podemos discernir a razão da rebelião de Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Isaías 14, verso 12. Dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. O desejo de Lúcifer era estar em pé de igualdade com Deus. Ele se imaginava tão inteligente, belo e majestoso que alegadamente pensou consigo mesmo, eu poderia ser Deus. De acordo com as Escrituras, Lúcifer minou a lealdade de 1/3 dos anjos de Deus e os atraiu para sua rebelião e queda. Em resposta, Deus disse, contudo foste precipitado para o sepulcro, a morada dos mortos. Isaías 14, verso 15. Em Ezequiel 28, temos outra imagem desse infame ser. O capítulo é dividido em 2 partes, cada uma delas sendo uma lamentação ou declaração de desgraça. A primeira metade trata do príncipe de Tiro, enquanto a segunda trata do rei de Tiro. Uma análise mais detalhada revela que o príncipe de Tiro era um ser humano, embora alegasse ser um deus. É evidente que ele era um homem. Por outro lado, é igualmente evidente que o governante de Tiro não era uma pessoa humana. Neste capítulo temos um vislumbre de como Satanás opera. Temos um governante humano, o príncipe de Tiro, e um governante satânico, o rei de Tiro, atuando nos bastidores no reino invisível. O governante humano é pouco mais do que um fantoche cujos movimentos são ditados por cordas do reino invisível. Quando se começa a compreender essa verdade, a história e a política ganham um novo significado. Filho do homem, canta a tua canção fúnebre para o rei de Tiro. Dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia da tua criação foram preparados. Ezequiel 28, versículos 12 e 13. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de orquestrar a adoração no céu. Ele era um mestre da música na orquestração da adoração no céu e continua a utilizar a música para encantar as pessoas até hoje. Ezequiel 28, versículos 14 ao 16. Tu eras um querubim ungido para proteger, e te coloquei. No Monte Santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Eras irrepreensível em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim ungido, do meio das pedras afogueadas. Vamos agora dar uma olhada em uma palavra fascinante que surge neste trecho, trading, que é difamador. Significa ir e vir como um difamador, como um agitador com agitação secreta e dissimulada, em hebraico. Hoje, nos referimos a isso como campanha ou lobby.
Vamos examinar alguns dos usos da palavra trading para ver se sua definição é precisa. Não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo. Levítico 19, verso 16. Este versículo descreve um difamador, alguém que traz insinuações e acusações falsas. Notamos um contraste. O homem de espírito fiel é o oposto do difamador. Outro exemplo marcante da mesma palavra pode ser encontrado em Provérbios 20, versículo 19. Aquele que anda como difamador revela segredos, por isso não te metas com o que lisonjeia com os lábios. O termo é traduzido como difamador em Jeremias 6, verso 28, e capítulo 9, verso 4, e em Ezequiel 22, verso 9. É a mesma palavra hebraica, um difamador, alguém que vai de um lugar para outro incitando descontentamento e deslealdade através de lisonja e distorção da autoridade. O orgulho de Lúcifer. Voltando a Ezequiel 28, vemos exatamente o que causou a queda de Lúcifer. A tua formosura te levou à soberba. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, verso 17. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? O orgulho. O pecado original ocorreu no céu, não na terra. Não foi embriaguez, não foi adultério e nem mesmo mentira. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o mais letal de todos os pecados. Muitos frequentadores de igrejas nunca sonhariam em cometer adultério ou embriagar-se, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho sem perceber o quão prejudicial ele é. Lúcifer era tão belo que ficou orgulhoso de si mesmo. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer em Satanás. Ezequiel 28, verso 18. Tu profanaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Por isso farei sair do meio de ti um fogo, que te consumirá, e te reduzirei a cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplarem. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu. Ele estava encarregado dos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava no comando da música. Ele era um artista que teve muito sucesso e depois se rebelou e caiu devido ao orgulho. As linhas de batalha foram traçadas. Ele foi enviado para longe da presença de Deus, depois de se encher de orgulho por sua sabedoria e beleza e depois planejar sua rebelião contra Deus. Seus anjos traiçoeiros também foram lançados junto com ele. Ironicamente, Satanás provocou a queda do homem pela mesma motivação que causou sua própria queda. Gênesis descreve esse processo. Satanás, disfarçado como uma serpente, entrou no jardim onde Deus havia colocado Eva com Adão e os induziu à desobediência e rebelião. Esta é a documentação dessa decepção e queda. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, verso 1 ao 5. Todos estamos muito familiarizados com este relato. Para nossa consternação, a tentação da serpente induziu Eva a estender a mão, pegar o fruto e persuadir seu marido a se juntar à sua desobediência. A estratégia inicial de Satanás foi questionar a palavra de Deus. Ele perguntou a Eva: de fato, Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore no jardim? Satanás foi astuto demais para começar com uma negação direta, então fez uma pergunta em vez disso. Seu objetivo era lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Quando Eva considerou a pergunta, ele passou a difamar Deus. A serpente então disse à mulher: certamente vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. O significado dessa declaração é evidente.
A sugestão é que Deus era um déspota arbitrário que mantinha Adão e Eva em uma posição inferior àquela que mereciam após tê-los criado. Deus sabia que tinham a capacidade e o poder para se tornar algo muito maior, mas os mantinha em sujeição arbitrária e ilógica de acordo com Satanás. Depois de desacreditar a mensagem de Deus, Satanás passou a difamar o caráter de Deus. Ele queria apresentar a eles uma imagem distorcida de seu Criador amoroso e misericordioso. Ele pretendia retratar Deus como um déspota arbitrário, minando a mensagem de Deus e a própria natureza de Deus. Na terceira etapa, Satanás ofereceu a Adão e Eva a mesma razão que o levou a cometer seu próprio erro: a esperança de igualdade com Deus. Quando vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, ele afirmou. Na prática, ele estava dizendo: vocês não precisarão mais depender de Deus. Vocês serão tão conhecedores que estarão no mesmo nível de Deus. Essa foi a mesma tentação que o levou à queda. Ele havia dito: eu me farei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, verso 14. Agora ele estava dizendo a Adão e Eva: vocês serão como Deus. Essa posição de sujeição e dependência em que vocês estão não é digna de vocês. Vocês são capazes de alcançar um destino maior. É bastante evidente que a transgressão de Adão foi uma cópia fiel do erro de Satanás. Satanás e Adão foram criados em um nível específico que Deus abençoou, designou e ordenou. E quando buscaram a altura, caíram. Lembrem-se do ditado: quem se exalta será humilhado. Lucas 14, verso 11. No final, a luz da verdade e do amor prevalecerá sobre as sombras do orgulho e da desobediência. Assim como o anjo Miguel se opõe a Lúcifer, a redenção e a graça divina sempre têm a última palavra. Que possamos escolher a humildade sobre o orgulho e a obediência sobre a rebelião, encontrando nosso caminho de volta para a luz e a comunhão com Deus. Em meio às tentações, que a sabedoria prevaleça e que a promessa da esperança e da restauração guie nossos corações.